Shalom, amigos. Sou o Rabino Jacques Kuker da Brit Brachá. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a Parashá dessa semana, Behalotecha, onde pela primeira vez aparece a história do maná. A Torá nos conta que Deus mandava o maná. E por 40 anos os israelitas, saindo do Egito, no caminho deles para a terra de Israel, puderam comer esse maná, que tinha essa habilidade de se transformar em qualquer coisa. Eu lembro quando eu era menino na escola, o professor perguntou de que gosto você gostaria de ter o seu maná, e eu me lembro que a minha opção, como a de todos os outros, foi chocolate. Porém, os israelitas tinham outro problema, porque eles começaram a reclamar. Nós vemos aqui em Bamidbar, capítulo 11, versículo 5, que eles dizem: nós nos lembramos do peixe que nós comíamos de maneira livre, e os pepinos, e as melancias, e a cebola, e o alho, e o alho poró. Rashi acha isso uma coisa estranha. Por quê? Por que eles estão reclamando de não ter essa comida se o maná tinha o gosto que você quisesse? Rashi já nos dá a explicação. Ele diz que o maná se transformava em qualquer comida, menos essas 6. E um livro de Midrash, que chama Sifri, dá uma explicação melhor ainda. Rabbi Shimon disse: por que o maná se transformava em tudo, menos nessas 6 comidas? Porque essas são as comidas que causam dano para mães que estão amamentando. Nós dizemos para uma mulher: não coma, por exemplo, alho ou cebola por causa do bebê. Isso é comparável com um rei que colocou sobre o seu filho um tutor. E disse para esse tutor que não permitisse que esse menino comesse comida ou bebida que pudesse causar dano ao príncipe. O príncipe fica bravo com seu pai, dizendo que isso está acontecendo não porque meu pai não me ama, senão porque meu pai não quer que eu coma. Esse é o Sifri. Através dos séculos, diferentes culturas têm tido sua própria lista de o que se pode e o que não se pode dar de comer para uma mãe que está amamentando. Por exemplo, nós sabemos que no século III da Era Comum, é o tempo que o Sifri foi escrito, mães lactantes deviam não comer essas comidas, essas 6 comidas, porque havia o temor que essa comida causasse um efeito negativo no leite da mãe. Será que é verdade hoje em dia? Vamos ver. Peixe. Mulheres lactantes, se diz para elas não comerem muito peixe. Por quê? Por causa do medo que o mercúrio, tenha muito mercúrio no peixe, e que isso passe para o leite e passe para a criança, e seria mal. Pepinos e alguns outros vegetais as pessoas acham, ou se crê, que podem fazer que os nenês fiquem irritáveis e não durmam tão bem. Melancia é uma fruta que ajuda a aumentar o consumo de líquidos pela lactante, portanto é positivo. Então a ideia de que uma mulher que está lactando não pode comer melancia não é verdade. Alho poró, cebola e alho são comidas que se sabe que mudam o gosto do leite da mãe. E alguns bebês depois se recusam a tomar o leite se ele tem um gosto diferente. Curioso porque em alguns países, por exemplo, na Itália, as mães se diz para elas não comer alho para não mudar o gosto do leite, enquanto que em outros países, como na Índia, se recomenda que a mãe coma alho
porque aumenta a produção do leite. Hoje em dia, as mães lactantes que estão amamentando, também é recomendado para elas comer comidas saudáveis e só deixar de comer alguma comida específica, em geral, dessas 6 que eu mencionei, se causa problema para o bebê. Quer dizer, não é uma regra absoluta, mas é caso a caso. O interessante é que, em vez de apreciar e aproveitar todas as comidas que o maná podia ter o gosto, o maná podia se transformar em qualquer coisa, menos essas 6, de acordo com o nosso Midrash, os israelitas tinham o desejo exatamente dessas 6 comidas, as que não estavam disponíveis. E por isso eles reclamavam. Daqui nós aprendemos uma lição que nós nem sempre podemos ter tudo aquilo que nós desejamos, porém que nós devemos ser agradecidos e apreciar aquilo que nós temos. Já dizem Pirkei Avot, Mihu Ashir, Eizehu Ashir. Quem é rico? Asamer Bechelko, a pessoa que está feliz com o que ele ou ela tem. Shabbat Shalom, Abrit Brachá, unam-se a nós, tem muitas outras atividades, aulas, cursos, serviços de Shabbat. O website está na página. É www.britbraja.org. Shalom.